Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma vez por semana, dedicamos a mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um passeio pelos livros da Bíblia, uma pequena introdução de cada livro. E hoje estamos em 1 Samuel, o começo do reino de Israel. Os livros de 1 e 2 Samuel recebem seu nome do personagem principal do início desta parte da história de Israel. Vamos considerar o primeiro destes livros hoje e o segundo, se Deus permitir, na semana que vem. Samuel foi um sacerdote e juiz, a pessoa usada por Deus para fazer a transição dos juízes aos reis de Israel. Os primeiros capítulos do livro mostram os problemas constantes de Israel no período dos juízes, reforçando a mensagem dos dois livros anteriores, Juízes e Ruth. O resto do livro fala do reinado de Saul, primeiro rei de Israel, mas inclui muita ênfase na vida de Davi, o homem escolhido por Deus para ser sucessor de Saul. Com poucas exceções, a narrativa de 1 Samuel segue a sequência cronológica. Capítulos de 1 a 3 relatam o nascimento e infância de Samuel e mostram a depravação dos filhos de Eli, homens que abusavam sua posição como sacerdotes. Capítulos 4 a 6 registram uma crise em Israel. Deus usou os filisteus para exterminar a casa de Eli. Ao mesmo tempo, a Arca da Aliança, o móvel mais sagrado em Israel, foi tirada dos israelitas e passou décadas longe do local onde os israelitas adoravam ao Senhor. Capítulo 7 fala do livramento de Israel das mãos dos filisteus e descreve o trabalho de Samuel como juiz em Israel. Capítulos 8 a 10 descrevem o início do reino de Israel. O povo pediu um rei, rejeitando o domínio direto de Deus sobre a nação. E o Senhor lhe deu um rei do tipo que as pessoas esperavam. Saul, o homem da tribo de Benjamim, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Capítulo 11 conta a história de uma batalha que ganhou para Saul o apoio popular de Israel. Ele conduziu os israelitas na batalha contra os amonitas e livrou do poder deles a cidade de Jabes-Gileade, na Transjordânia. Capítulo 12 contém o discurso de despedida de Samuel, que incentivou o povo a ser fiel ao Senhor. Ele avisou também das consequências que viriam sobre o povo se fosse desobediente a Deus. Esta mensagem nos lembra dos discursos finais de outros grandes líderes, como Moisés e Josué. Capítulos 13 a 15 explicam os graves erros de Saul que seriam motivo de Deus recusar estabelecer a dinastia deste benjamita. Por causa da rebeldia e ambição egoísta do rei Saul, Deus avisou que daria o reino para outra família. E logo descobrimos que a dinastia permanente começaria com Davi. Nos capítulos 16 e 17, encontramos 3 episódios para introduzir Davi, o jovem que seria o segundo rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel, foi chamado para tocar sua harpa para acalmar o rei. E na história mais conhecida da sua juventude, foi usado por Deus para vencer o gigante Golias. Capítulos 18 a 26 relatam o período de conflito entre Saul, que foi tomado de paranoia, e Davi, que esperava com paciência o momento determinado por Deus para aceder ao trono. Em vários momentos, Saul tentou matar Davi, mas este recusou se levantar contra o rei legítimo de Israel. Capítulos 27 a 31 descrevem a guerra entre os israelitas e os filisteus que levou à morte de Saul, abrindo lugar para a coroação de Davi como rei de Israel. O próximo livro, 2 Samuel, começa com o início do reinado de Davi. 1 Samuel é de grande importância histórica. Entre suas lições mais importantes são as palavras de Samuel a Saul,
quando ele disse em 1 Samuel 15, 22, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrifícios serviam como pedidos de perdão. É melhor fazer o certo do que pedir desculpas depois. A pergunta bíblica do último episódio veio do Antigo Testamento. Quem furtou coisas na conquista de Jericó, causando a derrota de Israel na batalha contra Ai? Alternativas: A. Josué, B. Acã, C. Caleb ou D. Raabe. A resposta certa? B. Acã. Conforme diz o relato de Josué capítulo 7, que esse homem furtou algumas coisas e isso resultou numa derrota em outra batalha. E a pergunta de hoje vem dos escritos de Paulo. Quando Paulo descreveu a armadura de Deus, o que representava a palavra de Deus? Alternativas: A. Capacete, B. Escudo, C. Espada ou D. Couraça. A resposta no final do próximo episódio, porque todos nós precisamos desta armadura de Deus para nos proteger contra o inimigo. Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Todos nós erramos e precisamos buscar perdão. Mas o que Deus deseja é o esforço para viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Vamos procurar hoje resistir às tentações e viver para agradar o nosso Criador e Redentor. Porque, no final das contas, queremos viver eternamente na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.